Minha carreira, minha vida. Hoje eu vou contar para vocês por que eu sou obstinada a ensinar as mulheres a serem confiantes e saírem da estagnação das suas carreiras. Clareza, constância, ferramenta, empatia, mudança de atitude e foco nas pessoas me trouxeram aqui. E hoje eu vou contar sobre a minha vida e minha carreira. Afinal, carreira é vida e nós estamos em constante mudança, porque a única certeza que nós temos é a morte. Eu trabalho desde os meus 12 anos e esquece se você pensou que era trabalho infantil. A verdade é que eu sempre fui incomodada e busquei soluções para me tornar independente. Eu, Miriam, nunca fui acomodada, muito pelo contrário. Se tem algo que eu amo fazer é aprender, aplicar e ensinar, para o mundo transformar. Não gosto de monotonia e sempre busco algo novo para descobrir e inventar. E hoje eu tenho clareza da minha missão, devido ao meu autoconhecimento, no qual eu fiz uma ferramenta de autofeedback e enxerguei isso na minha história. De forma tão clara, mas tão clara, que me questionei por que não tinha visto isso antes. E hoje eu sei. Porque isso faz parte de mim. E eu buscava uma missão a seguir fora de mim. Pois bem, hoje nesse vídeo vou contar minha carreira e, lógico, de uma forma bem resumida. Afinal, aqui eu já tenho 40 anos e vou trazer as partes mais importantes para você entender que se eu cheguei aqui é porque eu me permiti agir por mim. E é isso que eu quero te mostrar. Então, editor, roda a vinheta que esse vídeo promete. Eita, que eu tenho muito orgulho dessa minha história profissional. Olá, mulheres maravilhindas de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Acorda Mulher. Aqui eu discuto as estratégias de como ser uma mulher confiante e sair da estagnação da sua carreira. E por que eu falo disso? Porque eu já fui muito incomodada com isso e eu resolvi então fazer esse vídeo para te explicar mais uma mudança na minha carreira e para você entender que carreira é vida e que todos os dias precisamos fazer a nossa melhoria contínua, da onde eu estou em comparação com a Miriam de ontem. Eu comecei a empreender com 12 anos, lá em Ibirité, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, vendendo picolé e chup-chup em casa. Sabe aquelas com plaquinha no portão, né? Para quem, Miriam? Para os colegas de rua. Eu morava em uma rua de calçamento, no qual tinha vários amigos que brincávamos na rua. Naquela época, gente, não tinha muito carro. E a minha rua era frequentada praticamente somente por quem morava nela, não era uma rua de passagem. Então, era uma bagunça todo dia à tardezinha e à noite, no qual todas as crianças da rua brincávamos. Brincávamos de pega-pega, dono da rua, vôlei, enfim, várias brincadeiras de criança. Um dia minha mãe comprou uma forma para fazer picolé pra gente. E ela fez e deu para todos os meus amigos. Todos adoraram e pediram mais. Só que a guloseima era uma para cada um, né? E ali eu vi uma oportunidade. Eu pedi a minha mãe para deixar eu vender picolé e chup-chup em casa. Aprendi como fazer e comecei a fazer. Primeiro com os ingredientes da minha própria casa, né? Para iniciar. E a partir daí fui vendendo, comprando mais forma, reinvestindo. Lógico que de um nível mais informal, não a nível de empresa. E confesso que isso foi muito bom na época. Cheguei a ter dinheiro para comprar o que queria, comprar bola para brincar na rua e foi uma boa proposta na época. Eu parei de fazer os picolés quando eu fui estudar no Sebrae, pois tinha aula o dia inteiro. E aí não tinha mais tempo para fazer os meus picolés e chup-chups. Foram quase 3 anos e nessa época foi muito bom. Para mim, na minha percepção de vida adulta. Eu não me arrependo de nada, pois me ajudou muito a não ter vergonha e aprender a me virar. Com 15 anos, fui fazer um curso técnico de administração, mas confesso que foi pesado. E por ver a dificuldade financeira da minha mãe para pagar a escola, eu resolvi sair, estudar à noite e trabalhar de dia. Então, com os 16 anos, eu comecei a trabalhar de dia e estudar à noite, né? De dia eu era babá do meu afilhado, que hoje está um moção, né? Para minha tia. E fiquei lá por quase 1 ano.
Depois eu fui trabalhar como vendedora e quando eu fiz 18 anos, já no terceiro ano do ensino médio, tive a minha carteira assinada como vendedora de uma loja de presentes. Inclusive, depois eu vou deixar isso para vocês aqui. Eu sempre fui muito tímida, minha autoestima era baixíssima, pois eu me achava feio, com cabelo de leão, né, dente de lata, eu usava aparelho na época, né, e gente, o tempo me ajudou, viu, contribuiu muito com a pessoa que está aqui. Então, eu vou inclusive pedir, olha a foto aí, Jesus tem poder, né? O trabalho como vendedora me ajudou demais, eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, tive que me desenvolver, me tornar mais responsável, e essa época e as decisões que eu tomei lá de superar os meus medos ajudou no desenvolvimento da Miriam de hoje. Todas essas questões foram essenciais para mim. Eu tinha decidido fazer medicina e para passar no vestibular eu tinha que estudar muito. E não tinha nem na época, né? Nós tínhamos que fazer provas em diversas faculdades. Todo final de semana praticamente eu tinha prova. E aí nas faculdades que eu queria concorrer às vagas. Por isso eu resolvi dedicar aos estudos e parei de trabalhar na loja, né? E aí eu fui estudar de manhã, saía, gente, de Ibirité às 5h15 da manhã para estudar no centro de Belo Horizonte e ter aula às 7 horas. Era uma luta diária isso, né? Eu chegava da aula umas 2 horas da tarde, almoçava, estudava até 6h30 e aí quando eu ia para o bar do meu pai ajudar como garçonete. E eu fiz isso por 2 anos e não passei em medicina. Decidi então mudar o meu curso para enfermagem. E em 2012, quando a Unicor veio para Betim, eu passei no vestibular lá. Essa oportunidade veio na minha vida depois de uma decepção de não entrar na Federal por 0,1 pontos. Eu estava deprimida, aí nós fomos para um aniversário, né, na casa de uma tia em BH e no caminho minha mãe viu esse outdoor e anotou os dados. O meu pai na época chegou até a fazer vestibular comigo para me animar. Eu passei e ele não. E aí eu comecei a estudar enfermagem e gostei muito do curso. Me dediquei e nesse período eu comecei a trabalhar como assistente de biblioteca para pagar a faculdade. Então, no meu 2º ano de faculdade, eu passei a ser auxiliar de secretaria e foi nessa oportunidade, com 19 anos, em 1999, que eu tive que substituir uma professora, uma bela manhã. Pois nesse dia, gente, 4 professores tinham faltado. Então sobrou até para mim ir para a sala de aula conter os alunos. Aquele acaso me fez descobrir uma paixão, a de ensinar. Logo veio o 4º período de faculdade, eu fiz as disciplinas de licenciatura para dar aula. Em 2000 eu comecei a dar aula. Então no momento de hoje são 22 anos de sala de aula, né? Então eu comecei a dar aula numa escola particular para crianças de 2 e 3 anos, auxiliando a professora regente e fui substituir uma licença maternidade em ciências para alunos do 5º e 6º ano. E desde essa época, nunca mais eu deixei de dar aula. Eu já dei aula de 5ª a 8ª série, curso técnico, graduação e desde 2010 eu estou como professora de pós-graduação. E aí sempre me perguntam, mas Miriam, você só dá aula? A minha resposta é sempre não, eu também trabalho. Paralelo à sala de aula, em 2003 eu comecei a fazer um estágio remunerado e atuei na PAI de Ibirité, na maternidade, em unidade de pronto atendimento, né, em hospital e em 2004 eu formei. Em 2005 eu atuei como enfermeira do programa Saúde da Família em Ibirité, em Betim e em 2006 eu fiz a minha primeira pós-graduação em enfermagem de trabalho. Lá em setembro de 2007 eu fui atuar como enfermeira de trabalho em um banco de sangue de Minas Gerais, trabalhando e atuando como coordenadora do SESMIT. Então, ao longo da minha carreira, sempre fui obstinada a me ver onde eu queria estar, né? E o que eu precisava para fazer isso e desenvolver para alcançar aquilo. E foi assim que eu fui investindo nas minhas competências, nas minhas formações, nas minhas habilidades, atitudes e fui me desenvolvendo. E isso é importante, da onde eu estou para onde eu quero chegar. Eu confesso que nunca foi fácil e por várias vezes, gente, eu caí, tive dias de vontade de desistir e nesses dias eu encolhia, deixava a poeira passar e voltava a agir. Porque desde pequena eu entendi que tudo nessa vida depende das nossas ações para acontecer e que mágica é ilusão. Infelizmente eu vejo que pessoas hoje sempre buscam um caminho mais rápido e a mágica de fazer acontecer. E eu estou aqui
sempre para te trazer a verdade, mesmo que ela seja dolorida de escutar, para você entender que mágica é ilusão. Acorda, mulher, e vai agir para tudo mudar. Foi assim que aconteceu na minha vida, na minha história. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Se eu conseguir, você também. Em 2008, eu fiz a minha segunda pós-graduação, completamente fora da minha área de enfermagem. Eu fui atuar no Sistema de Gestão Integrado, que é focado na implantação da ISO 9001, 14001 e na época OSAS. Eu escolhi essa pós pois eu tive uma oportunidade de conhecer a área de qualidade e eu me apaixonei por essa metodologia, que é a metodologia da melhoria contínua e que tem tudo a ver com aquilo que eu sempre fiz na minha vida e continuo fazendo. E foi devido a essa pós que eu saí do banco de sangue e fui para a indústria automobilística, lá em junho de 2008. Todos os locais que eu trabalhei e eu dediquei, eu entreguei o meu melhor. E todos foram escolas para mim. Daquilo que eu modelei de bom e também daquilo que eu nunca deveria fazer. Pois sim, nós aprendemos com os exemplos e não com palavras, inclusive as coisas ruins. Por isso, se permita a se vigiar nesse aspecto, porque senão você irá acabar fazendo cópia de coisas ruins dos seus líderes. Aquilo que você mais critica do seu chefe tem grande chance de você copiar, pois nós aprendemos com exemplos e atitudes. E isso, gente, as coisas ruins também. Por isso, vigiai, mulheres. E é nesse ponto que a cabecinha aí deve estar pensando: meu Deus, essa mulher já fez tudo isso. E respira fundo, que eu tô na metade da história. Tem muitas outras coisas surpreendentes, mulheres, que irão te deixar assustadas. E nesse momento eu quero te falar que carreira é vida. E se você, mulher, precisa ser mais confiante, tirar a sua carreira da estagnação, eu quero te convidar a clicar no link da descrição desse vídeo aqui embaixo e se cadastrar para saber sobre a Masterclass Acorda Mulher. O meu propósito é te ensinar a se autoconhecer e mudar a sua forma de agir na sua carreira profissional e sair dessa insatisfação que você sente hoje. Seja para você que quer crescer dentro da sua empresa, ou trocar de trabalho, ou mudar de profissão, ou ainda que quer empreender. Então se inscreva para saber tudo da nossa próxima turma. Eu quero te ajudar a entender porque você faz o que você faz e não age pela sua vida profissional. E eu sei as suas dores, os seus sofrimentos, as suas humilhações que você passa, pois eu já passei por tudo isso ao longo da minha vida. E eu sou obstinada hoje em ensinar essas mulheres a serem confiantes, saírem da estagnação profissional. Assim como eu desenvolvi essa metodologia e deu certo na minha vida, deu certo nas minhas mentoradas e eu quero continuar a realmente avançar. E aí eu vou continuar o resumo da minha carreira. Em 2008 eu fui lá para a indústria automobilística, eu estava muito feliz e realizada e fiquei por muito tempo assim. E eu fui conhecendo as possibilidades que eu nunca tinha imaginado. Lá eu tive um dos maiores desafios da minha carreira, que foi certificar a empresa com 30 mil pessoas, sendo 20 mil pessoas diretas e 10 mil indiretas, na norma OSAS 18001, uma certificação de saúde e segurança do trabalho. E confesso que depois dessa certificação, as coisas começaram a mudar. Cada vez mais eu acumulava funções e eu era reconhecida em avaliações de desempenho como ponto fora da curva, mas não era valorizada em questão salarial. E hoje eu sei claramente por que isso acontecia. Eu era mulher e podia esperar na cabeça deles. Na época eu trabalhava numa empresa composta por 98% de empregados do sexo masculino e somente 2% de mulheres. E, infelizmente, poucas eram valorizadas e recebiam promoções, mesmo sendo merecedoras, entregando muito. Além disso, isso era verbalizado, mas não era concretizado. Infelizmente, gente, o machismo profissional é real até hoje. E eu senti ele na pele por diversas vezes, assim como quase todas as mulheres que atuam profissionalmente no Brasil. Por diversas vezes eu conversei, pedi e o que eu tinha era sempre promessas e mais trabalho. Chegou um ponto que a negociação era mais ou menos assim: me ajuda com essa atividade aqui que eu vou olhar a sua situação no RH. E aí, lá eu ia, assumia a tarefa e acabava
que a minha situação caía no esquecimento da minha promoção. Então, no início de 2012, a liderança da minha área mudou e o meu gerente amava fazer chantagens emocionais com nós trabalhadores. Sabe aquele ar que você tem que respirar a empresa, entregar 1000% e em contrapartida você não está fazendo mais que sua obrigação, sem reconhecimento do lado empresarial e ainda assim esse líder desprezava os bons resultados, até aqueles fora da curva, ou seja, quem entregava bem a mais? Pois bem, esse gerente descobriu que eu dava aula à noite. Como eu contei para vocês, desde 2000 eu atuo como professora e atuo numa outra questão, né, numa outro cargo. Em 2006 eu passei a ter essa vida paralela, né, dando aula à noite. Então esse gerente gostava de ter as pessoas full time para a empresa. Até mesmo, gente, que era uma artimanha dele para chantagear e humilhar. Sabe aquela coisa, você faz, eu te mando embora? E ele começou a me perseguir, porque eu dava aula à noite. E eu entrei em um profundo desgosto por tudo que eu fazia. Pois além de eu estar sobrecarregada, ele fazia tudo para me sacanear dentro do meu outro trabalho, ao ponto de me mandar para São Paulo olhar um projeto por uma semana que era desnecessário só para tentar me mandar embora do trabalho, porque aí eu não poderia dar aula à noite. E isso me causou, na época, uma insatisfação tão grande, mas tão grande, que eu não mais me impunha. Fui apagando meu brilho nos olhos, engordando, adoecendo e me sentindo um lixo profissional. Pois além da perseguição, ele começou a colocar críticas até onde não tinha. E isso foi me trazendo um sentimento de desânimo, de dor, de sofrimento, né? Que parecia que eu não ia ali para trabalhar, e sim para morrer. E eu morria a cada dia, um pouquinho. E comigo, todos os meus planos, objetivos, e eu não conseguia enxergar como mudar aquela situação. Pois eu tinha comprado uma casa na época, estava endividada e precisava muito daquele trabalho. Então eu me sujeitava. Era um ciclo sem fim. Eu, Miriam, sempre fui muito grata por tudo que Deus me deu. E me sentia triste por não estar mais feliz ali. Sendo um trabalho em uma grande empresa, com status sociais, uma carreira invejáveis por muitos profissionais e eu infeliz. Parecia que eu estava sendo ingrata. Era esse o meu sentimento que eu tinha em certos momentos. Eu tinha vergonha, gente, de falar que o trabalho não mais me encantava os olhos. E eu pensava muito no que os outros iam pensar. E pensava nas dívidas, e eu tinha que pagar e continuava ali, que era uma zona de conforto, apesar de eu não gostar, né, mas já era conhecida para mim. Até que um dia o meu marido foi me deixar para trabalhar e falou assim: Miriam, vamos embora, parece que eu estou te deixando para morrer. Aquela fala foi fundamental para o meu despertar e a minha virada de chave. Eu despedi do meu marido, entrei para dentro da empresa e aquilo foi para dentro da minha cabeça. E caminhando eu fui refletindo. E ele tinha toda a razão. Eu tinha que dar um basta. E eu não dei um basta de chutar o balde. Eu planejei para sair dali. Eu atualizei o meu currículo, eu busquei trabalho e, para minha surpresa, gente, em 3 meses eu tinha 3 oportunidades de emprego que eu nunca tinha sonhado. Uma era uma vaga para coordenador de SGI de um aterro sanitário. Uma outra era para supervisão de saúde ocupacional em uma mineradora. E a outra era para me tornar auditora e instrutora de sistema de gestão integrado na Bureau Veritas. No primeiro momento eu escolhi para mineração e confesso para vocês que o dia que eu saí da montadora foi um dos melhores dias da minha vida, pois ali era um marco que quando queremos e agimos para essa mudança, tudo acontece. E hoje eu sou muito grata por tudo que eu aprendi na montadora. Ela foi para mim uma escola maravilhosa. Sempre entreguei o meu melhor e isso eu faço em todas as empresas. E a prova disso é que quando eu saí, eu fui substituída por 3 pessoas. Pois se tem uma coisa que tenho como valor é que independente da circunstância que eu estou, eu vou fazer sempre o meu melhor para agregar. E eu fiz isso até o meu último segundo dentro daquela empresa e dentro de todas as empresas que eu já estive, seja como CLT ou como PJ, hoje enquanto meus clientes de consultoria. E aí eu saí dali e fui assumir um cargo na mineração. Eu fiquei por lá por 5 meses. Fui muito feliz nesse período.
Eu consegui fazer um projeto da área de saúde ocupacional, aprovar esse projeto, que está lá até hoje, até mesmo que eu tenho contato, né? E devido à distância eu tinha que percorrer 90 quilômetros para ir, mais 90 para voltar, eu resolvi arriscar novamente, porque eu já estava mais confiante na Miriam. Em 2023, então, em 2013 eu fui para Bureau Veritas, né? E comecei a atuar como PJ, como auditora e instrutora. E lá eu estou até hoje. A diferença é que em 2003 a 2016, eu fiquei na Bureau Veritas assim, full time, né? Eu atuava em torno de 15 a 22 dias úteis por mês, ou como auditora ou como instrutora. E como eu presto serviço, né? Isso acabava eu assumindo a agenda no Brasil inteiro. Isso me proporcionou, gente, a conhecer várias empresas no Brasil inteiro e me desenvolver. Só que em 2016 eu engravidei e aí eu modifiquei mais uma vez a minha carreira, né? Até mesmo porque não dava mais para viajar. E aí foi a 13ª vez que eu fiz essa mudança, que me trouxe até aqui e que eu estou contando para você, me posicionando de uma maneira diferente, mais focada. Em agosto de 2016, após 2 meses do nascimento da Sofia, eu voltei a trabalhar no serviço de consultoria pela Viva PDCA e fui me desenvolvendo em neurociências, programação neurolinguística, coach e ferramentas do desenvolvimento pessoal. E eu passei a dedicar e a estudar e atuar como mentora de liderança dentro das organizações, ensinando a líderes a se autoconhecerem, desenvolverem as suas habilidades e competências de gestão de pessoas e a desenvolverem as suas equipes. E eu atuo até hoje dentro das organizações e já foram centenas de líderes ao longo desses 6 anos no qual eu atuei em várias empresas. Então, desde pequena, a grande organização, com resultados maravilhosos, tanto em gestão de pessoas, que é o nosso foco, e como consequência com resultado para as empresas. Em 2020, eu resolvi criar, então, uma mentoria de desenvolvimento de pessoas através da metodologia da neurociências e da melhoria contínua, juntamente com a programação neurolinguística. E aí era o Acorda e Vai Agir na Sua Vida, né? Eu comecei a atender no individual e em grupo pessoas que queriam aprender a conquistar os seus objetivos. Foram dezenas de mentorias individuais e 4 programas, né, de mentoria de outubro de 2020 para cá. E esses grupos e clientes de mentoria sempre chegavam com uma demanda de objetivos profissionais. E eu fui tendo resultados brilhantes com eles no crescimento, né, de suas carreiras, e foi por isso que agora, em julho de 2022, eu resolvi então dedicar a ajudar mulheres a serem mais confiantes e saírem da estagnação profissional. Pois não é justo ver tantas mulheres sofrendo, adoecendo, insatisfeitas devido ao trabalho e não contribuir com toda a minha história. Como eu contei para vocês, eu sei bem o que é isso, pois realmente senti isso na pele. E se você está vendo esse vídeo, eu quero te convidar a participar da nossa Masterclass Acorda e Vai Agir na Sua Vida, que acontece agora, dia 8 de setembro, às 20 horas. Na descrição está aqui para você se cadastrar, né, e saber todas as informações, porque sim, mulheres, eu quero te ajudar nesse evento único e te ensinar o passo a passo que eu fiz para mudar, porque é possível. Eu sei que por muitos momentos assim a gente acha que não é possível, mas aí vem aquela grande explosão e eu quero fazer essa grande explosão com vocês. Se cadastre para receber, né, essas informações e vem comigo para esse evento único. E se você ficou comigo até agora, eu quero te agradecer e pedir para você curtir, compartilhar com mais mulheres, para que juntos possamos mudar a história profissional da mulher no Brasil. Essa corrente, gente, é a corrente do bem, no qual o meu objetivo é que todas as mulheres sejam confiantes e atuem pelo seu crescimento das suas carreiras, porque carreira é vida e a gente pode levar ela para todos os caminhos, porque eu mudei o nome do meu canal justamente nas minhas redes sociais para me dedicar energia e ensinar vocês, as mulheres, a serem confiantes. E aí agora o canal chama Acorda Mulher. Por isso eu quero que você saiba que se eu conseguir,
mesmo mediante a todas as dificuldades, a todos os desafios que eu enfrentei na minha vida, você também é capaz, mulher. Eu já escutei frases das quais eu poderia ter me paralisado e eu escolhi provar para mim mesmo que a crença limitante daquela pessoa era somente uma crença daquela pessoa e que não seria verdade na minha vida. Em 2008, eu me apaixonei pela área de auditoria e hoje eu já contei para vocês que eu cheguei lá. Eu fazia a pós-graduação de sistema de gestão e tinha um professor que era auditor de um organismo certificador. E eu perguntei para ele na época: professor, o que eu preciso fazer para ser auditora de terceira parte, assim como o senhor? E ele então me respondeu: mudar a sua profissão, pois eu nunca vi enfermeira auditora. Aquilo no dia foi um balde de água gelada no meu sonho. E eu fiquei para baixo, triste, pensativa. E por uns 15 dias, gente, depois disso, eu comecei a me questionar. Por que não tem enfermeira auditora? Onde que está escrito que para ser auditora precisa ter uma profissão específica? E sabe o que eu descobri? Que não dependia da formação, e sim do conhecimento, da competência, habilidade e atitude. E aí eu fui atrás das informações e construí a minha análise de gap. O que é isso, Miriam? Então eu comecei a analisar quem era a Miriam e quem eram os auditores e o gap que faltava. E eu via que não era a formação, né, de graduação, e sim cursos à parte. E os cursos, gente, não falava que tinha que ter uma formação específica. Então o que eu fiz? Eu fiz um planejamento para isso. Lógico que esse planejamento demorou, né? Porque em 2012 que eu fui aprovada, em 2008 que realmente eu tivesse conversa com o professor. Demorou, porque teve um investimento. E também tinha uma parte muito importante de vocês entenderem, que tinha a parte prática, que era a parte de eu atuar enquanto auditora dentro de empresas, né? Que é a auditoria interna. Então, por isso que demorou. Então, foi necessário para minha experiência, meu desenvolvimento, e também para me buscar, né, os recursos ali para fazer esses cursos, porque não era só os cursos que faziam com que eu chegasse lá. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu justamente preciso identificar e com clareza aonde que eu quero chegar. O que eu vejo é que muitas mulheres não têm clareza de onde elas querem. Elas sabem que estão insatisfeitas, mas não sabem olhar para dentro de si e responderem para si aonde elas querem chegar. E isso é fundamental para a virada, né? É a virada para você saber direcionar a sua carreira. Então, por isso que eu estou contando isso para vocês. E aí, que eu falei, né? Eu tô te contando tudo isso porque se ninguém trilhou o caminho que você tem como objetivo, você pode, assim como eu fiz, entender e agir para isso. Primeiro é ter essa clareza. E segundo é fazer todo esse planejamento. Não é para você chutar o balde. Você precisa analisar quem já chegou lá, o que esses profissionais possuem de experiência, conhecimento, habilidade, atitude e analisar quem é você e ver o que te falta, como eu fiz. Montei o meu plano de ação, comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver, comecei a realmente buscar todas aquelas, eu vou falar assim, aquelas experiências que me faltavam e eu sei que eu gastei muito tempo. E foram por vários fatores, tá? Desde o fator de investimento, porque os cursos de auditor líder são caros, né? A análise de gap na época dava aí em torno de uns 10 mil reais, né? Isso eu tô falando lá em 2008, e eu tinha que me planejar para isso. E além disso, nesse período eu resolvi fazer o meu mestrado. De 2010 a 2012, eu dediquei ao meu mestrado, né? Então, eu quero contar a minha história justamente para te inspirar. E eu entendo que muita gente fala assim: ah, mas eu não gosto de estudar. Gente, estude, mesmo que 5 minutos por dia. Torne isso um hábito na sua vida. É um segredo que ninguém te conta. E aí você acha que 5 minutos de estudo naquele dia não foi nada. E eu faço o meu melhor na condição que eu tenho diariamente. Ou seja, se hoje eu só tenho 5 minutos, eu me dedico 5 minutos. Amanhã eu tenho 60, eu me dedico igualmente esses 60, com a mesma energia, porque a constância de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu não quero, que mora o grande segredo, que vai te levar a outros patamares e que me trouxe a outros patamares. E aí, você, cabecinha linda de pensamentos a 1000, deve estar pensando: mas Miriam, eu não gosto de estudar. Entenda uma coisa, você já é adulto, e adulto faz o que precisa fazer.
Tira essa ilusão da sua vida que a mulher confiante que você e faz precisa de fórmula mágica. Não é, você precisa se autoconhecer e isso é libertador, se permita. Então, se permita investir no seu autoconhecimento para aí sim tirar a sua carreira da estagnação. Pois se você não for em busca dos seus resultados, em busca daquilo que você quer, da constância, do hábito, da atitude, da clareza de onde se quer ir e o que precisa ser feito e agir para que isso se torne uma realidade e assim mudar, nada vai mudar. Foi por isso que o nosso canal agora é dedicado a você. Acorda, mulher! Dedicado a ajudar a você ser mais confiante e sair dessa estagnação. Pois eu sei o caminho e o direcionamento para te ajudar. E é isso que eu vou trazer aqui. Então, por isso, se você gostou da minha história e ela te inspirou, curta, compartilhe e vamos juntos para essa corrente do bem. Vamos juntos fazer essa explosão e vamos, juntas somos mais fortes. Juntas podemos mais. E é isso que eu quero, dar as minhas mãos para vocês. E eu quero que você venha comigo, acreditando que você sim é capaz de ser confiante, de agir por você. Para de se iludir. Para de buscar caminho mais fácil. Para de ficar na mágica. Num passe de mágica tudo vai mudar. Não é num passe de mágica. Mágica é ilusão, mulher. É na sua ação de fazer aquilo que precisa ser feito. E eu vou ao longo do tempo te mostrar várias ferramentas aqui no canal. Inclusive, se você quiser deixar aqui descrito, hashtag Miriam me ensina, eu vou ter o maior prazer em trazer todo esse conhecimento. E ao longo do tempo eu vou falando com você técnicas e ferramentas para te ajudar. Hoje eu já falei uma, que é a análise de gap. E te ensinei você identificar de onde você está para onde você quer chegar. Hoje está ainda mais fácil. Na minha época não tinha LinkedIn. Hoje o LinkedIn você consegue consultar pessoas que têm aquele cargo, ver o currículo dessa pessoa, analisar o seu currículo e ver o que te falta. Além disso, você ainda vai nos sites de vagas, das vagas que você almeja e avalia o que eles estão pedindo. Então, quem está lá te traz informação e a vaga. E a partir desse momento você tem o seu gap, que você pode agir. Então essa é uma das ferramentas em que a gente pode fazer todo esse planejamento. Pelo amor de Deus, não vai agir no calor da emoção e sair chutando balde, pedindo demissão. Eu, por muitas vezes, eu respirei fundo e engoli boi, elefante, de não pedir demissão, porque eu tinha um compromisso comigo mesmo. E eu estruturei para isso. E é isso que eu quero te ensinar. Com o planejamento, com a metodologia correta, você faz o que precisa ser feito da maneira legal e que vai te trazer resultado. Até mesmo para você não gerar mais frustração ainda na sua vida. Ok? Vamos com tudo, seja a sua diferença e faça acontecer. E até um próximo vídeo.